Bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. Muito feliz de estar aqui. Aliás, todo dia que eu tô aqui eu tô muito feliz, né? Mas eu tô mesmo muito feliz. Hoje é um dia super especial porque eu vou receber uma convidada aqui de honra que eu tô muito empolgada para conversar e saber tudo o que tá acontecendo. Como você sabe, você que nos segue aqui, o objetivo desse canal é sempre trazer informações relevantes para a gestão do consultório ginecológico e para as pacientes também, para as mulheres. Por quê? Porque, gente, a ginecologia evoluiu pra caramba, tem um monte de coisa legal. E eu sempre quero trazer aqui os melhores profissionais para falar com a gente sobre isso e orientar. Porque na internet tem informação de tudo que é jeito e a nossa obrigação é levar a melhor informação para você, tá? Então hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Cristina Deboit, que é ginecologista obstetra, lá de Criciúma, em Santa Catarina. É uma pessoa incrível, uma doçura nas palavras, uma capacidade técnica absurda, estuda pra caramba, inova, investe para levar todas as novidades para as suas pacientes. Então, eu quero agradecer demais a sua presença. Doutora Cris, vem aqui conversar comigo! Que felicidade ter você aqui! Então, Lana, eu que agradeço o convite, né? E fico muito lisonjeada por estar aqui conversando contigo e por tu lembrar do meu nome para eu participar desse teu LanaCast, né? É muito gratificante para mim e eu fico muito feliz com tudo isso. Nossa, para mim que é uma honra. Doutora Cris, eu quero saber de tudo de você, assim, o objetivo é contar um pouquinho da sua história, como é que você chegou na ginecologia regenerativa, o que você tem hoje aí para levar para suas pacientes. Então, quero saber tudo. Começa falando um pouquinho de você, por que você resolveu ser ginecologista, conta tudo. Olana, durante a faculdade, eu não entrei na faculdade pensando em fazer ginecologia, né? Então, eu até pensei em fazer pediatria no meio da faculdade, só que eu acabei fazendo um estágio no Hospital Infantil em Criciúma, lá em Florianópolis, né? E acabei durante um mês fazendo um curso intensivo, um estágio intensivo no Hospital Infantil de lá, e acabei vendo que realmente pediatria não era o que eu queria fazer. E daí, nessa mesma época, durante a faculdade, eu acabei tendo um professor de ginecologia que eu me apaixonei, no sentido de apaixonar pelo professor que ele era e pelo especialista, pelo ginecologista que ele foi na época, né? E que ali eu vi que, assim, eu quero ser ele quando crescer. E, então, acho que o que me inspirou, acho que até hoje ele nem mesmo imagina que ele foi a minha inspiração para eu ser ginecologista, mas eu acho que foi pela conduta, pelo comportamento, pela forma de ele tratar os alunos, pela forma didática que ele dava as aulas. E eu acabei, nessa ocasião, sendo paciente dele, e eu fiquei apaixonada pela forma que ele atendia no consultório, pela forma que ele examinava. Tanto é que até hoje a minha forma de conduzir a consulta da forma que eu faço meu exame físico é baseada no que eu aprendi com ele na época. Caramba, que legal, que história bonita. Olha só, né? Às vezes a gente inspira as pessoas sem nem imaginar o quanto isso vai reverberar na vida dela e de outras pessoas também, né? Verdade. Você falou isso pra ele algum dia? Eu nunca falei, porque acabei fazendo residência lá em Florianópolis mesmo. Ele não era meu preceptor na época, né? E ele acabou deixando a ginecologia, acabou deixando a medicina. Hoje ele não é médico mais, né? Gente. E eu não sei nem o que ele está fazendo agora, porque eu sei que ele virou fazendeiro, mas enfim, nunca mais tive contato. Mas se ele tiver a oportunidade um dia de eu me encontrar com ele, com certeza eu vou falar. Como é o nome dele, gente? É o doutor Ubiratã Cunha. Doutor Ubiratã, que. Nossa, parabéns demais. Olha a pessoa que você formou. Cara, isso é uma menção honrosa muito sensacional. Muito sensacional. Mas isso assim, de a gente fazer diferença na vida das pessoas e a gente nem imaginar que vai fazer diferença na vida das pessoas, né?
Isso eu penso muito, né? Porque de vez em quando acaba vindo uma paciente ou alguém e fala assim, tu lembra que naquela época, 10, 15 anos atrás, tu falou isso para mim? E isso transformou a minha vida, e isso eu guardo até hoje. Então, acho que é a nossa missão de vida mesmo, né? Fazer diferença na vida das pessoas. E às vezes a gente acha, né, que a gente tá. Eu não sei você, mas eu acho que, é tão pouquinho, né? O que eu tô fazendo e tal. Mas cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue fazer coisas grandes juntos, né? Sim, exatamente. Caramba, Uhum. começou emocionante isso aqui, hein? Tá, daí você foi pra ginecologia, maravilhoso. E aí Sim. você foi atender no seu consultório depois da residência. Como é que foi essa fase? Então, daí tu imagina, eu passei no meu primeiro vestibular para medicina, eu tinha 17 anos, então eu me formei com 23 anos, né? E na época a residência ela se limitava a 2 anos, hoje é 3 anos, né? Então eu voltei para Criciúma, na minha cidade natal, com 25 anos. Então tu Gente. imagina que com 25 anos, isso foi há 29 anos atrás, tinha poucas ginecologistas mulheres, né, aqui na cidade, a maioria eram homens, e eu entrei nesse rolo compressor, assim, fazendo plantão em 2 hospitais, 72 horas no hospital, 48 horas no outro hospital, aquela loucura de emprego para tudo quanto é lado. E assim eu mantive a minha vida por muitos anos, né? Sendo ginecologista, obstetra, fazendo muitos plantões, e isso assim continuou por muitos e muitos anos. E quando que você abriu o seu consultório? Então, eu cheguei em Criciúma em 1994 e eu abri meu consultório em um ano depois, em 1995. Ah, entendi. Daí você ficava um pouquinho no consultório e muito em vários empregos, é isso? Em vários empregos e muitos plantões, né? Muitos plantões. Tá, entendi. Então, na época eu não era casada ainda, eu namorava, então morava com meus pais, então tinha tempo assim para trabalhar, né? E eu vim de uma geração que o meu exemplo era assim de os médicos trabalharem muito, darem muitos plantões, né? Então eu não tinha outro exemplo. A minha vida era aquilo ali, era trabalhar muito e dar plantões. É porque na realidade também, eu acho que até pouquíssimo tempo isso era o que todo mundo fazia, né? Não focava, não dava tanta atenção assim para o consultório e deu certo para um monte de gente. Só que nos últimos 20 anos o mundo mudou absurdamente, né? E a gente foi tendo que se adaptar. Quando que você decidiu? O que aconteceu que você decidiu empreender dentro da ginecologia? Como é que foi isso? Porque você começou a estudar, ver tecnologias e outras coisas que você falou que você é especialista aqui. Quando que você falou, não, vou entregar mais? O que aconteceu nesse momento? Então, Ana, assim, na verdade, essa louca, né, de plantões, trabalhar, eu sabia que não era uma coisa que estava me fazendo, né? Eu trabalhava naquilo que eu gostava, mas tudo era demais, né? Tudo me deixava muito cansada. O estresse era muito grande, então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas eu ia no efeito manada, né? Eu estava fazendo aquilo que todos estavam fazendo. Então, para mim, aquilo era o certo. Então, eu demorei muito para ter o start de mudar. Eu sabia que eu iria mudar um dia, mas eu não sabia como mudar e por onde eu ia, né? Então, nesses anos todos, eu acabei fazendo muitos cursos, né? Então, eu fiz uma especialização em videolaparoscopia, porque eu ia ser videolaparoscopista, né? Videolaparoscopista. Eu fiz um curso de cirurgias vaginais, de patologias do trato genital inferior, e fui tentando, até que em 2016 culminou com a minha separação e eu precisava fazer algo a mais para melhorar minha qualidade de vida. E como na época eu já estava com 48 anos, eu demorei para dar o start, né? Para seguir um caminho assim que seria bom para mim.
Então, quando eu tinha 48 anos, eu me separei e acabei, não estava contente com aquilo que eu estava fazendo, porque era uma coisa muito de rotina, as mulheres chegavam aqui com doença, era tratamento de doenças, eu disse, não, eu tenho que fazer algo mais, eu tenho que fazer mais prevenção do que tratar doenças, e quando daí surgiu a pós-graduação em medicina integrativa, que eu fiz em São Paulo, e daí aquilo mudou a minha cabeça dentro da profissão, né? Então, eu via que eu não precisava trocar de especialidade, mas que eu ia usar a minha especialidade como ginecologista e fazer a prevenção dentro da saúde da mulher. E daí, assim, vai fazendo um curso e um curso leva outro, né? E daí até que 2 anos depois, em 2019, tu vê, né? Que eu conheci a ginecologia regenerativa. Mas o trabalho foi grande até chegar Entendi. aí. É que essa mudança de, na verdade, você estava procurando uma coisa nova, né, para fazer uma mudança na sua vida e viu que podia melhorar a saúde em vez de tratar a doença. E aí abriu um leque de oportunidades. É isso? Sim, exatamente, é, aham. Eu estava cansada de fazer aquela ginecologia tradicional, sabe? A paciente chegava aqui com carcinoma in situ, encaminhar para um cirurgião oncológico e fazer uma cirurgia, né, uma esterectomia total. Estava cansada de pegar câncer de mama, encaminhar para o mastologista e fazer uma mastectomia. Então, claro que assim, minha forma de atender sempre foi uma forma humanizada, né? De olhar tete a tete, de escutar a paciente. Mas quando eu fiz a medicina integrativa, a pós-graduação em medicina integrativa, eu consegui ver com outros olhos que realmente era possível tu usar a tua profissão para prevenção, principalmente para prevenção. E Não. daí o que que aconteceu? Eu fiz a medicina, a pós-graduação em medicina integrativa, comecei a trabalhar com isso, né, dentro da ginecologia. E só que assim, os plantões continuavam, eu estava cansada e daí eu pensei em desistir. Daí foi quando eu cheguei numa sobrecarga de trabalho muito grande que eu pensei em desistir, assim, não, vou parar uns 6 meses, pelo menos, de trabalhar para ver se eu organizo a minha cabeça e ver o que que eu faço depois, né? E daí eu peguei, né, para não parar de repente, ainda bem que eu pensei assim, eu vou pegar 15 dias de férias, vou ficar com os meus filhos, vou curtir os meus filhos. E daqui a pouco, durante esses 15 dias de férias, veio um start, eu acho que para mim foi um start sobrenatural, né? Porque eu pensei assim, ó, meu Deus, assim, se eu tô na profissão há tantos anos, eu acho que eu tenho uma missão, né? Essa vida me posso usar a minha profissão e posso usar o meu consultório para eu me doar, né? Para eu fazer caridade, não no sentido de caridade de financeira, mas caridade de eu passar palavras boas, de eu ser mais ouvinte da paciente. Então, daí eu saí daquelas férias de 15 dias com mais vontade de trabalhar, porque daí eu não vinha trabalhar porque era mais um dia de trabalho, mais um dia pesado. Eu vinha trabalhar sabendo que ia ter muitas pacientes na minha frente e cada paciente ia ter uma história para contar e que eu ia ouvir e que eu ia ter condições de ela sair do meu consultório com algo de bom a mais, né? Ou com uma palavra, ou com um conselho, ou com ou com alguma coisa que eu dissesse que aliviasse a angústia dela por aquela doença ou por aquela queixa que ela me apresentava no momento. Então, a partir dali, eu comecei a olhar a medicina realmente como um dom e que eu tinha realmente uma missão de ajudar as pessoas. Que sensacional. E aí, com tudo que você estudou, qual é a diferença da ginecologia que você fazia para a que você faz hoje, no sentido de o que você consegue tratar mais agora? Eu quero que você explane um pouquinho, doutora, sobre os tratamentos que você faz hoje no seu consultório, porque a maioria das mulheres não conhecem um monte de coisa que tem agora que pode ajudar.
Então eu queria que você falasse um pouquinho mais do que é possível fazer na ginecologia para a mulher que estiver assistindo a gente. Sim. Então, o que acontece é que as pacientes acabam envelhecendo com a gente, né, Lana? Então, as pacientes que lá atrás eu atendi adolescente, daqui a pouco engravidou, e daqui a pouco ela estava entrando no climatério e na menopausa como eu. Então, eu estava passando por uma situação que as minhas pacientes de anos estavam passando também. Então, eu acabei começando a tratar muito climatério e menopausa, né? Então, comecei a estudar muito hormônio, né? Fiz o curso de implantes inabsorvíveis, depois fiz o curso de implantes absorvíveis, né? Os hormônios bioidênticos, os hormônios isomoleculares, e aquilo eu realmente me apaixonei, né? Hoje, o meu foco principal no consultório é a parte pacientes climatéricas e menopáusicas, né, que é uma fase que eu também estou passando, então eu sei na prática o que elas falam para mim, eu realmente sei o que elas estão falando. E daí eu trabalho muito com implantes hormonais, e como assim, ó, eu estou numa fase que eu me separei, e daí eu percebi que existia muitas mulheres separadas, muitas mulheres da minha idade sozinhas, e que a gente tinha um mundo lá fora que ainda existia para a gente sair, para a gente conhecer outras pessoas, porque o que eu imaginei? Que 48 anos eu separada, quem ia me querer, né? Quem queria me conhecer, o que tinha lá no mundo, lá fora, além da profissão, para eu fazer, né? Além de cuidar dos filhos e trabalhar. E daí comecei a conhecer pessoas que estavam na mesma situação que eu, sozinhas e separadas, e comecei a sair, e saí muito, e conheci muitas pessoas, né? E vi que tem muitas pessoas na mesma situação que eu, mulheres com 40, 50 anos, 60 anos sozinhas, e que tem uma relação fora do trabalho muito boa, e que geralmente são mulheres que saem de uma relação, saíram de uma relação com a autoestima lá embaixo, né, lá no pé, e estão procurando melhorar a autoestima de alguma forma. E nessa de melhorar a autoestima de alguma forma, na minha área como ginecologista, a ginecologia regenerativa estética veio ajudar muito, né? Então, foi outra coisa que me ajudou, foi a minha idade e a situação que eu vivia naquele momento, para eu perceber na ginecologia regenerativa estética que eu ia poder, de alguma forma, nesse lado da área íntima, de harmonização íntima, de melhorar a autoestima dessas mulheres que estavam na mesma situação que eu. Nossa, muito sensacional. Porque eu ia te perguntar agora, que momento que você resolveu realmente empreender, mas foi nesse momento que você falou, nossa, tem uma oportunidade aqui. Porque empreender é encontrar a oportunidade e resolver o problema, né? Você achou a Sim, oportunidade e começou a empreender no sentido de mudar, e aí você começou a cuidar do seu consultório como uma empresa, né? Você teve também esse sim. insight, porque não dá para levar uma vida louca e entregar essa qualidade para as pacientes, né? Como é que foi se Uhum. tornar, entender e se tornar uma empresária? Como é que foi isso para você? Então, eu tinha uma secretária que começou comigo, né? Então, ela trabalhou comigo há 27 anos. E como eu estava evoluindo muito e comecei a fazer muitos procedimentos no consultório, porque daí eu comecei a fazer laser, eu comecei a fazer radiofrequência, eu comecei a fazer muitos implantes, eu comecei a fazer a parte de estética, né, ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, fios de PDO, toda essa área que envolve a ginecologia estética e funcional, né? Eu percebi que a minha secretária não conseguia acompanhar a minha evolução, né? E daí eu fiquei muito agoniada. E assim, ó, como paciente, eu frequentava outros consultórios médicos, né? E começava a observar o que eu queria e o que eu não queria de uma sala de espera, de uma consulta médica. Eu sempre tive essa vontade, mas acho que faltava coragem. Faltava, acho que a coragem é o principal,
E acho que a autoestima de tu perceber que tu é capaz das mudanças, né? Tu tem possibilidade de mudar a tua vida em qualquer momento. Mas eu não conseguia porque a secretária ela me ajudou muito, mas ela não estava acompanhando junto comigo. E daí foi quando eu fui atrás de cursos, daí te achei, né, Lana? E o curso, assim, tu pegava no meu pé, ou me chamava atenção que eu era quietinha, mas na verdade eu estava muito ligada, fazia muito bem as tarefas, tá? As tarefas de casa eu sempre cumpri muito bem. E aí eu percebi que eu tinha que. E daí eu percebi que eu tinha que conhecer. Daí eu comecei a perceber que o meu consultório era uma empresa, que eu era uma empresária, né? E que daí eu precisava conhecer a minha empresa. E daí o que que eu fiz? Eu fui para a sala de espera, eu fui para a posição da minha secretária e quis saber tudo que acontecia lá. Como é que ela marcava consultas, como é que ela fazia os retornos, pegava o celular, o WhatsApp, via como é que ela estava atendendo no WhatsApp, se ela respondia rápido, se ela demorava para responder. Passei vários finais de semana aqui fazendo uma limpeza em gaveta para assim, para realmente conhecer tudo o que existia aqui dentro, porque eu atendia, eu trabalhava, ia embora, e a parte lá de fora da secretaria, da parte da sala de espera, eu não sabia nada. Então, eu acho que isso me ajudou muito, e daí eu percebi que eu tinha que trocar de secretária, que ali já não tinha chegado no meu limite. E daí, com as tuas orientações, né, chegando naqueles testes de comportamento de secretária uma e outra, eu decidi que eu ia colocar duas secretárias e fiz um POP para uma, fiz um POP para outra, foram meses e meses e meses escrevendo e pensando o que uma ia fazer, o que a outra ia fazer, os POPs de todos os procedimentos, implantes, lasers, todos os procedimentos que eu ia fazer, está tudo escrito, né? Está tudo registrado já, mas assim, nada acontece como um passe de mágicas, né? Tudo tem muito trabalho, tem muito estresse. E daí o Marcelo, meu namorado, ele me ajudou muito, porque eu disse, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou dar conta. Daí ele assim, Cris, uma coisa que tu levou 27 anos para perceber, né, para cair a ficha de que tu precisava fazer isso, tu não vai querer mudar em um mês, 2 meses, isso requer tempo, né? Então, o Marcelo, nesse momento, ele foi o meu grande incentivador e o meu grande calmante, né? Porque nessa história toda eu pensei em várias vezes eu desisti e ele não me deixava. Tanto é que dia 1º de dezembro, eu estava com duas secretárias novas, né? Consegui fazer uma reforma no consultório e adequar a minha realidade prática, a minha logística do dia a dia. E deu tudo certo. Parece que está dando tudo certo. Gente, que olha como eu tô orgulhosa, gente. Eu não sabia de nada disso, a gente nem tinha conversado. Mas vamos lá, quero perguntar mais aqui. Deu trabalho, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, dá trabalho. Muito trabalho. Mas Uhum. agora, olhando para trás, você acha que valeu a pena ter investido em tecnologias, em levar coisas novas para os pacientes, em ter feito uma mentoria de gestão e organizado a sua empresa? O que fica de saldo positivo, tanto para paciente quanto para você, depois de todas essas mudanças? Eu acho que assim, ó, a organização da tua empresa é fundamental, né? Então, isso não acontece de uma hora para outra, né? Às vezes as pessoas olham para um consultório lindo, maravilhoso, bem organizado e sente inveja, mas acho que não tem ideia que por trás de tudo isso veio muito trabalho. Muito trabalho não como médica, mas como empreendedora, né? De tu pensar como é que tu vai organizar a logística, como é que tu vai uh, admitir as secretárias, como é que é o funcionamento todo.
Então, assim, eu consegui organizar, eu estou me organizando ainda, né? Mas o que que isso resultou de bom? Resultou de bom que de dezembro para cá, o que aconteceu? Dezembro é um mês já meio fora, né, da rotina, porque vem Natal, vem Ano Novo, a gente pega férias. Janeiro, a maioria dos pacientes estão de férias, já naturalmente diminui o consultório volta a ter movimento normal a partir de março, né? Então, eu e o Marcelo, uma coisa boa que eu vou te falar agora que tu vai gostar muito é que daí final de março, início de abril, eu e ele sentamos, porque daí a gente senta todo mês para fazer as entradas e as saídas, né? E a gente não tinha feito de janeiro, fevereiro e março, e eu estava preocupada, por quê? Porque eu falei para o Marcelo assim, Marcelo, eu estou trabalhando bem menos, eu acho que essas secretárias elas não estão marcando muita coisa, elas não estão vendendo o meu serviço bem, né? Embora eu tenha percebido que eu tenha feito bastante procedimentos, muito mais procedimentos do que consultas, mas assim, eu estava saindo para almoçar tranquila, eu estava saindo às 18 horas, 18h30 no máximo, tranquila para ir para casa para ver minha filha. Eu achei assim, pá, eu acho que a produção não está legal. E por surpresa minha, o mês de março foi o mês que eu mais faturei nos últimos 2, 3 anos, sem muito estresse. Caramba! Que Assim, eu olhei para o delícia! Marcelo, o Marcelo olhou para mim, eu olhei para o Marcelo assim, meu Deus, como é que pode? Porque a gente vem de uma geração que a gente tem que trabalhar muito, né, Lana? Nossa, O meu pai não me ensinou a ganhar dinheiro, meu pai me ensinou a trabalhar. E como eu atendia muito convênio, eu tinha a sensação de que eu trabalhando muito, eu estava bem. E mas você depois eu sabe que percebi que eu assim, tam... não precisa trabalhar muito para ganhar mais. Tu tem que te organizar. A partir do momento que tu te organiza, que tu administra a tua vida profissional, as coisas, o resultado final é muito positivo. Caramba, que sensacional! Você sabe que eu também tenho esse conflito até hoje? E olha que a gente fala disso toda hora, né? Tem que organizar. A gente organiza, mas eu fico, nossa, será que eu tô muito folgadinha? Eu sempre tenho essa É, sensação, eu tô muito folgadinha. Aí eu falo com a consciência, Mari, eu tô folgada? Ela, não, você fez um monte de coisa. Ah, eu fiz um monte de coisa. É que agora eu consigo até ler, gente. Aí você fala, nossa, tô folgadinha, né? Mas não. Ai, nossa, eu tô tão feliz agora. Deixa eu falar uma coisa. Pra gente encerrar, porque senão vai ficar chato, o pessoal não assiste até o final e tal. Eu queria que você desse assim. Falasse primeiro para as pacientes, assim, ó, o que, que elas podem esperar hoje de uma ginecologia, sabe? Eu sei que não são todos os ginecologistas que estudaram tanto quanto você, que têm todas essas tecnologias e esses conhecimentos para oferecer. Mas o que, que a paciente pode esperar hoje da ginecologia para ela procurar perto dela ou para ir falar com você mesmo, sabe? Quais são os tratamentos que não tinham e agora podem ser tratados? Só um overview para que ela saiba que o que ela está passando pode ter uma solução. então, assim, ó, o forte hoje é a parte de tratamentos hormonais para o climatério e para a menopausa, né? Pacientes que estão sofrendo com essa fase, né? De insônia, de fadiga, de diminuição da libido, uma fase que deviam estar bem no casamento, porque os filhos já estão longe, geralmente já estão só elas e os maridos, e que existem várias opções de terapia hormonal e de terapia não hormonal também para ajudar nessa fase tão complicada, né? E na parte de ginecologia regenerativa, as pacientes com atrofia vaginal, que tem muita dor durante a relação, que isso interfere na qualidade sexual do casal, pacientes com incontinência urinária leve, que, como eu, né, tive 2 gestações com filhos grandes, um nasceu com 4,2 kg, outro nasceu com 4,400 kg, que sempre tive incontinência urinária aos grandes esforços, que eu descobri no laser de CO2, na radiofrequência, que é uma opção de tratamento não cirúrgico e que me ajudou muito e que pode ajudar muitas mulheres também que estão passando por isso. A parte
funcional, de pacientes que têm hipertrofia de grandes lábios, que incomoda, que usa uma roupa justa, aquilo aperta, tem as linfoplastias, as cirurgias estéticas, que hoje a gente faz em laser no consultório, com anestesia local, ela já sai bem, não precisa de internação hospitalar, né? A parte toda de estética íntima, com preenchedores com ácido hialurônico, com bioestimuladores de colágeno, para deixar aquela região mais rejuvenescida, que isso vai melhorar o quê, né? Para que a gente faz a harmonização íntima? Para que a gente faz a estética íntima? Para bonito? Para bonito para quê? Para os outros não enxergar? Porque o rosto a gente enxerga, todo mundo vê, né? Mas isso eu percebo que melhora muito a autoestima das mulheres, né? E no relacionamento, a vida do casal, isso é um up a mais, é um upgrade na relação. Isso ajuda muito. Sensacional. Então, Mulher, tem pacientes que vêm aqui me agradecendo, tem pacientes que dizem que o marido quer vir aqui me dar um buquê de flor, né? Desde dos tratamentos de reposição hormonal até a parte íntima mesmo, né? Porque daí, como melhora a autoestima delas, e isso se reflete ali na intimidade do casal, né? então, mulheres que estão assistindo, procure um médico perto de você que tenha estudado, que tenha esse conhecimento, não vai em qualquer lugar, ou procure a doutora Cristina lá em Criciúma, que ela tem tudo para poder te atender. Mas eu quero só mais uma perguntinha. Para os médicos, doutora, que têm medo de dar esse passo, de parar de atender convênio, de tomar conta da sua empresa, eu queria que você deixasse aqui umas 3 diquinhas, assim, de como ele pode começar. E eu não vou nem perguntar se vale a pena ou não, porque eu acho que valeu a pena toda essa mudança. Mas dá 3 diquinhas, por favor. 2 diquinhas tá ótimo. Por onde que ele começa? Assim, ó, primeiro que nunca é tarde para começar, né? Eu tô com 31 anos de formada e comecei a investir na minha profissão faz 2, 3 anos, né? E eu vejo assim o meu pai, por exemplo, de 90 anos, que ele trabalha ainda, que ele é produtivo e na cabecinha dele ele vai produzir muito mais ainda. Então, eu penso assim que se a sobrevida aumentou, que a gente vai ver mais 30, 35 anos, que se eu vou ver até os 80, 85, 90 anos, eu tenho muito tempo de vida ainda para aprimorar, para crescer, para empreender, né? Então, primeira coisa é que nunca é tarde. Segundo, que não adianta empreender sem passar trabalho e sem ter conhecimento. Então, a gente tem que fazer cursos, a gente tem que ir atrás. Parada esperando as coisas acontecer, não vão acontecer. Ninguém vai chegar com tudo pronto para ti. Tu tem que sair da zona de conforto, né? Porque assim, tu sabe que tá ruim, mas tu tá numa zona de conforto, tá ali sentadinha, atendendo, tem uma secretária antiga que sabe tudo, que coordena lá na frente, mas para sair dessa rotina, e a gente precisa sair da rotina, a gente tem que crescer, a gente tem que se atualizar. Isso não é da noite para o dia, e não é fácil, a gente tem que ir em busca, tem que ir atrás. Então, acho que o conselho que eu dou, assim, o lema, né, em resumo, é assim, aqui nunca é tarde para empreender, que a gente tem que sair da zona de conforto. E outra coisa, a gente acha que a gente vai trabalhar menos, né? Empreendendo e se organizando, a gente vai trabalhando menos. Mas não, a gente vai trabalhar bastante, mas porém com qualidade. E Sensacional. financeiramente a coisa dá resultado, porque daí tu trabalha mais descansada, tu tá fazendo aquilo com amor, né? Tu começa a ver que as pacientes estão reconhecendo todo o teu esforço, né? Tu não imagina a quantidade de paciente que diz para mim que fica surpresa com a minha evolução, até com o meu comportamento, com a minha postura, né? Se tu ver a minha rede social há 1 ano e meio atrás, eu gravando vídeo,
Eu sou uma. Agora a Cristina tá crescendo, tá ficando mais desinibida, né? Tá encarando tá se apossando do trabalho dela, né? Como uma coisa boa. Isso é sensacional. Isso é incrível. Doutora Cris, eu quero muito agradecer mais uma vez. O papo tá ótimo. O pessoal me avisou aqui, a consciência Léo do tempo. Nem acreditei como passou rápido. Com certeza faremos outros. Obrigada pela sua generosidade, pela sua entrega de contar tanto de você. Foi uma delícia esse papo. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, assim como você foi inspirada. Obrigada de coração, viu? Uma honra ter você na minha vida. Obrigada mesmo. Ai, Lana, eu que agradeço muito, né? E de novo eu vou te dizer assim que eu me sinto lisonjeada pelo fato de tu ter lembrado de mim, né, para participar desse podcast. E eu tenho certeza, assim, que tu vai fazer tanto sucesso como tu me ensinou a ter mais sucesso, né? Amém. Parabéns para ti também. Amém, amém. Obrigada, minha amiga. E para você que assistiu e está com a gente até agora, muito obrigada. A gente vai deixar os contatos da doutora Cris aqui também. Sigam, porque vale muito a pena. Ela posta vídeos maravilhosos, porque eu acompanho, tá? Eu vejo. E você não vai se arrepender. E quem estiver aí perto, vai passar com a doutora Cris. Vale a pena. Um beijo, até o próximo Beijo. LanaCast.